Obrigado. Já fiquei sabendo que para o acampamento de agosto, Jesus foi convidado, o Espírito Santo, e o negócio vai ser quente naquele lugar. Vão ser dias de transformação e da bênção do Senhor. Amém? A vantagem de ter a possibilidade de ter o microfone na mão é que você pode usar ele também, né, para fazer algumas coisas em benefício próprio. Eu tenho que usar esse momento público, né, para declarar o meu amor pela minha esposa, que estreou hoje aqui ministrando a ceia, e que essa semana vai fazer aniversário. Então, já antecipadamente, meu bem, parabéns, eu te amo. Você foi uma grande escolha da minha vida, uma grande decisão que eu tomei, não me arrependo uma vírgula disto, embora nesse tempo todo você tenha me feito algumas coisas que me deixou bastante chateado, mas eu continuo olhando para o alvo e nós vamos alcançá-lo, né? Essa semana é aniversário do nosso amigo Tarcísio também, não é isso? E foi aniversário do Gui, que também não está aqui, né? O Gui, se você ver esse vídeo depois, nós estamos sentindo falta de você aqui no culto. E hoje era seu aniversário, foi essa semana, a gente cheio de expectativa aqui com você e você não aparece. Então, Bárbara Nobre, dia 11. Aí o Felipe tinha que estar aqui agora também. Não está, porque de vez em quando ele prega, ele tinha que usar. Eu sou esperto, né? Estou fazendo meu comercial com a minha esposa aqui, te amo. E que coisa boa, você está comemorando mais um ano de vida aí. Irmãos, na vida da gente cristã, e na vida nossa também, de uma forma geral, o tempo inteiro, a gente é movido a tomar decisões. O tempo inteiro a gente tem que tomar decisões, e a gente é cercado de coisas, de circunstâncias que nos levam a tomar essas decisões. E é engraçado que, ao longo do tempo, você vai tomando algumas decisões que são repetitivas. Essas decisões transformam-se em hábitos. E a partir do momento que se torna um hábito, aparentemente você nem encara aquilo mais como decisão. Mas, no fundo, você tem que decidir por essas coisas o tempo inteiro para aquele hábito continuar valendo na sua vida. Infelizmente, durante esse tempo todo de decisões que a gente vai tomando, desde quando a gente já se entende com um pouco de responsabilidade, a gente toma algumas decisões top, umas decisões muito boas, e as consequências disso nos levam para uma nova fase, né? Para a turma que joga muito gamer aí, vai fazendo coisa boa, vai passando de fase, vai melhorando e crescendo no jogo. Aquele que não toma uma decisão muito boa, que não escolhe o melhor time lá, as melhores coisas, não entende nada disso, vai só ficando ruim. Eu vejo meu menino sofrendo lá de vez em quando, porque perde, porque os amigos fizeram alguma coisa de errado, tomaram a decisão de cair no mapa, umas confusões doidas lá, e aí eles ficam travados lá no jogo. A nossa vida é mais ou menos assim também. A gente é cercado de decisões o tempo inteiro, a gente tem que decidir por várias coisas. E eu queria usar 2 exemplos aqui e a gente pensasse a respeito das decisões que 2 pessoas tomaram na Bíblia, como um exemplo prático para a gente poder caminhar nessas questões do quanto é importante essas decisões na nossa vida. Uma dessas pessoas que a gente vai falar a respeito da decisão que ela tomou vai ser Saul e a outra vai ser José. Saul a gente vai usar como aquela pessoa que tomou decisões erradas e a gente vai usar José como uma pessoa que tomou decisões certas. E a gente vai ver um contexto todo aqui onde essas pessoas estão, para a gente poder avaliar, e o meu desejo e oração é que, com essa avaliação dessas 2 pessoas tomando decisões, a gente possa também começar a avaliar antes de tomar as nossas decisões. Quantas e quantas vezes eu já tomei uma decisão, e logo em seguida, depois de ter tomado aquela decisão e ver a consequência que aquilo causou, eu sofri. Nossa, Deus. E depois de um tempo, e aprendendo com essas coisas, eu falo com a minha esposa que eu tenho a regra dos 30 segundos, a regra de 1 minuto. Eu raramente, hoje em dia, graças a Deus, respondo imediatamente a uma circunstância. Tanto ela muito boa, quanto ela muito ruim. Eu consegui criar esse hábito de respirar. O que está acontecendo? Que situação que é essa? O que eu posso fazer? E, graças a Deus, isso tem me aliviado de muito sofrimento. Muito, muito sofrimento. E o texto que eu quero usar com vocês aqui, a princípio, está lá em Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13. Eu vou esperar vocês abrirem. Enquanto vocês abrem, eu vou orando. Deus, muito obrigado por essa noite. Nós estamos aqui na Tua presença, a expectativa nossa é que o Senhor fale conosco, toque em nós, ó Pai, Senhor Deus, e nos direcione. O meu desejo aqui nessa noite é que o Senhor possa trazer para nós entendimento, clareza, e que nós possamos, ó Pai, através da Tua palavra, ver algumas referências de coisas que podemos fazer e outras que nós não podemos fazer nas nossas tomadas de decisão. Que o Senhor nos dê a graça do Teu Espírito, que nós possamos ter, ó Pai, Senhor Deus, hoje, iluminação da Tua palavra, para que a gente possa guardar isso no nosso coração e começarmos a tomar algumas decisões de forma mais coerente, conforme aquilo que o Senhor quer, Pai, porque eu sei que isso agrada o Seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, lá está falando assim, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias,
É isso mesmo que está na sua Bíblia aí? Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Guarde essa parte aí. O povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Mal acabara ele de oferecer holocausto, só queria fazer um pequeno adendo já aqui. Saul não podia oferecer holocausto, ele não era sacerdote. Então aqui vocês já vão percebendo aí que a decisão dele não foi das melhores não. Eis que chegou Samuel. Samuel lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas, nos dias combinados, nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Esse é o primeiro texto que eu queria que a gente pensasse a respeito dele. Esperou Saul 7 dias. É o começo do texto. Quantas vezes nós esperamos e parece que a coisa não vai acontecer? Nós esperamos e a ansiedade toma conta do nosso coração. E hoje a gente ainda sofre muito mais com essa espera, por quê? Nós vivemos num mundo onde a gente liga o telefone, aperta 2, 3 vezes, escolhe uma comida e com 30 minutos está na nossa casa. Isso é maravilhoso demais para quando você está com fome. Mas para a sua vida prática, quando você precisa de resolver alguma coisa e demora, meu Deus. Hoje em dia, a gente está acostumado a chegar no lugar onde tem fila, e aí tem 2 pessoas na fila e a gente já reclama. Eu que fui office boy com 14 anos de idade, chegava na fila do banco, tinha 30 pessoas. Hoje, quando eu chego e tem 2, eu dou glória a Deus. Porque eu chegava e tinha 30 pessoas na fila do banco. 30. E o sistema era lento, irmãos. Era lento, era difícil. Mas glória a Deus, porque hoje tem 2, 3 pessoas só na nossa frente. E o quanto a gente sofre quando tem 2, 3 pessoas na nossa frente. O quanto a gente sofre quando o aplicativo da comida fala assim: agora a comida vai chegar com 30 minutos e dá 31, e a gente começa a sofrer, começa a achar que o lugar é ruim, o lugar é despreparado, que o lugar não podia estar no iFood. Alguém está lembrando dessa cena em casa aí? Catarina já está rindo ali no fundo, né, Catarina? Então a gente começou a ter essa ansiedade dentro da gente, e eu fico imaginando que Saul esperou 7 dias. Irmãos, dependendo da situação nossa aqui, se alguém combinasse conosco, eu acho que seria difícil esperar 7 dias, hein? Na vida que nós vivemos hoje, tomados de ansiedade, com a velocidade que as coisas acontecem, já imaginou esperar 7 dias? Nosso amigo aqui que está estudando medicina, menino agitado, Paulinho, que estuda demais, imagina, Paulinho, esperar 7 dias uma resposta? Meu Deus, não deve ser brincadeira. O Alex, que vive no trânsito, correndo para lá e para cá, fala: Alex, tem que esperar chegar o endereço para você levar a entrega. Não, já tinha que ter vindo, já tinha que estar aqui. Fico com dó da Simone lá na base, só escutando o Alex reclamando que não está com os dados completos. Gente, então a gente está vivendo um contexto difícil, e Saul esperou por 7 dias. Muitas vezes esse tempo de esperar é necessário, e muitas vezes esse tempo é difícil. É difícil. Mas eu queria que você pensasse numa coisa: se Deus prometeu algo para você, se você tem a respeito de algo de Deus na sua vida, creia e espere, porque isso vai acontecer. Então, a gente tem essa dificuldade de esperar hoje, eu queria que você pensasse nela e começasse a pensar que, às vezes, esperar pode ser bom. E se você esperar e tiver a capacidade de tomar a decisão necessária, correta, conforme o momento que você está vivendo, você vai ter vitória. Senão, você vai ter muita dificuldade. Então, depois, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Outra coisa que fez com que Saul tomasse aquela decisão errada. Ele olhou para o povo. Se nós começarmos a tomar as nossas decisões com a tribo que nós andamos, o que a gente mais escuta hoje, acredito que o Fred e eu também escutei, né, durante esse tempo todo que tive a grande felicidade de participar com vocês aqui dos jovens de forma muito efetiva, eu escutava de todo mundo falando a mesma coisa: não, jovem anda em tribo, jovem tem o grupo dele, jovem anda em bando, então tem um bando ali que anda junto, que está mais ou menos com a mesma idade, vivendo o mesmo momento. Gente, isso é maravilhoso. Só que se você começar a tomar suas decisões baseadas nessas pessoas que estão com você na sua tribo, no seu bando,
E se dentro desse grupo tiver alguém que estiver mal intencionado, ou se tiver alguém que não estiver esperando nada do Senhor, ele vai te direcionar a tomar uma decisão errada. Então, preste atenção com quem você está andando. Preste atenção nas pessoas, mas não deixe com que a postura delas, ou o que elas estão fazendo, faça com que você tome as suas decisões. Saul tomou uma decisão errada porque olhou para o povo. O povo não conseguiu esperar os 7 dias também, não. Eu estou esperando por algo muito diferenciado que vai acontecer aqui no nosso meio. Nós temos palavra disso aqui para a comunidade. Eu creio nisto. E não estou preocupado com o tempo. Não estou preocupado com o que as pessoas que estão à minha volta pensam. O que elas estão fazendo, se elas estão indo, se elas estão voltando. Não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com aquilo que eu creio no meu coração. E eu sei que o meu Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha que coisa maravilhosa. Então, Saul tomou uma decisão errada, por quê? Ele não conseguiu esperar. E ele foi tendencioso nessa espera e foi traído pelos seus olhos, porque ele começou a ver o povo indo embora. Ele falou, peraí, vou ficar sozinho? Eu vou perder essa batalha? Só que tem um detalhe grande, gente. Se Saul, a gente foi ministrado aqui há poucos dias, né, pelo Felipe, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Saul, em vez de ter olhado para o povo indo embora, se ele tivesse parado e falado assim, quão grandes coisas o Senhor já fez por Israel. Eu sou agora o rei de Israel. Imagina agora a aliança que Deus tem comigo por causa do povo dele. Ele vai me dar vitória, se eu ficar sozinho, eu acabo com o exército que vai vir contra mim. A convicção que você tem que ter agora, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, é que o Senhor vai fazer algo na sua vida, independente de quem está do seu lado, independente da sua família, independente da sua escola, independente dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, independente de qualquer circunstância ao seu redor, se Deus tem algo para você, Ele vai fazer, desde que você não tome a decisão errada. Desde que você não olhe para essas pessoas que estão à sua volta, que estão indo. Se elas estão indo, as abençoe. Eu amo essa parte aqui da comunidade cristã na Zona Sul. Alguém chega para o Neif e fala, né, que teve uma direção de ir para um outro ministério, que está sentindo de Deus de fazer algo. O Neif fala assim, nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça e vamos te abençoar. Porque se Deus te deu uma palavra, a gente aqui agora, como comunidade, não é igual esse povo que vai indo, não. A gente é um povo que está aqui, esperando que bênçãos aconteçam na sua vida. E eu acredito que isso vai ser muito, muito maravilhoso. Então, se Saul tivesse tido essa expectativa naquilo que Deus já tinha feito, naquilo que Deus era, naquilo que Deus já tinha proporcionado para ele, ele não tinha queimado a etapa e ele não tinha tomado a decisão de oferecer esse holocausto que tanto trouxe dificuldade para a vida dele. A gente pode avaliar isso também lá em Marcos, capítulo 5, versículo 35, está nos outros evangelhos também, quando Jairo chega para Jesus e a filha dele está doente em casa. Então Jairo chega para Jesus e fala, Jesus, minha filha está em casa, já quase morta. As pessoas que estavam em volta, e depois chegou uma notícia ainda do povo, falando, não importuna o mestre não, sua filha já morreu. Ela não vai morrer não, ela já morreu. E Jesus tinha acabado de ser tocado por alguém e saiu virtude daquela pessoa. Se Jairo tivesse olhado para a multidão, tivesse olhado para o povo e para as circunstâncias que estavam em volta dele, ele tinha virado as costas e ido embora. Mas a palavra não mostra Jairo reclamando, a palavra não fala que Jairo olhou para a multidão e foi embora para trás, a palavra fala que Jairo olhou para o Senhor, para aquele que podia. E aquele que podia falou com ele, Senhor Jairo, creia, somente creia, vem comigo. Vem comigo. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Vem comigo. Vem comigo. Jesus está falando para você hoje, vem comigo. Vem comigo, não olha para o lado, não olha para o povo, não olha para a circunstância, não olha para nada, fecha, vem comigo, vem. Na linguagem mais dos jovens aí, né? Fecha comigo e vamos embora. Jesus está falando isso com você hoje, fecha comigo, vamos embora, deixa para lá o povo. Eu tenho grandes coisas para você. O Senhor tem grandes coisas para mim e eu espero nele. Então disse Saul, trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul era o rei, então ele deu uma ordem para aquele povo, e o povo trouxe as coisas para o sacerdote. Pode ser que agora, nesse momento da sua vida, você esteja em posição onde você pode fazer coisas erradas, pela autoridade que você tem, pela situação que você está vivendo. Pode ser que essa autoridade seja num grupo de estudo,
Pode ser que essa autoridade seja porque você é o irmão mais velho da casa, pode ser porque você já conseguiu talvez um pouco de independência financeira, ou por causa mesmo do seu orgulho de achar que você já é alguma coisa. Saul, ele tinha uma autoridade sobre a vida dele. Então ele mandou trazer o holocausto. Será que aquilo que a gente já tem de convicção do Senhor não está fazendo com que a gente tome decisões erradas? Será que aquilo que a gente tem de convicção, a gente não está queimando etapa e fazendo aquilo que só outra pessoa pode fazer? Qual que é a nossa responsabilidade? Saul não foi eleito para ser sacerdote, ele foi eleito para ser rei e batalhar as batalhas do Senhor. Inclusive, se você for estudar aí teologia e tudo mais, essa palavra rei foi traduzida de forma errada. Saul foi um líder, porque ele era um líder militar. A princípio, Saul não era rei, ele era um líder militar ali, porque tinha uma confusão das 12 tribos, das 10 que ficaram. Então, tem todo um contexto ali das tribos, e tem todo um contexto onde Saul é levantado como rei, porque não era o que o Senhor queria. O povo de Israel já tinha um rei, o maior rei da terra, o Todo-Poderoso, que já tinha tirado eles do Egito com mão forte, já tinha mostrado o poder que ele tinha. Mas ele, então, embasado na autoridade que ele tinha, mandou trazer o sacrifício. Mandou trazer o holocausto e ofereceu. E não ficou bom para ele, não. Então, se você está vendo alguém fazer alguma coisa, mas você não tem autoridade para fazer, não faça. Se você está vendo alguém fazer algo que é errado, e você acha que porque ele está fazendo errado, você pode fazer, não faça. Porque mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, é errado. Não é porque todo mundo está fazendo algo que é errado que se torna certo. Então, se você tem algo de Deus, espere no Senhor, e Ele vai trazer e vai fazer certo. Então, espere, tenha paciência, tome a decisão certa, e aquilo que o Senhor já colocou na sua vida, não use para poder trazer as coisas erradas para você. A autonomia, aquilo que você já tem por causa da sua idade, né? O grupo de jovens que a gente já está lidando aqui, ele já está com uma idade onde ele já está tomando as suas próprias decisões, né? Boa parte de vocês já não anda muito mais próximo dos pais nesse quesito. Você já tem tomado as suas decisões. Cuidado. Essa autonomia de tomar a decisão pode ser uma grande possibilidade de você se arrepender muito e causar grandes consequências para a sua vida daqui a pouco. Então, fica atento aí, tá? Nessas questões que você vai ter que tomar aí de decisão na sua vida. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. O que está querendo falar aqui para mim, essa parte aqui, que eu fico bem encantado com ela? Samuel acordou que ia chegar e ele chegou. Tinha um prazo determinado e ele cumpriu. Então, cuidado para a sua ansiedade. Cuidado para isso tudo que a gente já compartilhou até esse momento aqui agora, não fazer diferença na sua vida e você tomar as decisões erradas. Você abrir mão do Senhor por causa do tempo, tá bom? Eu vejo isso muito assim no curso de noivos, né? Eu e a Carla, a gente já foi líder do curso de noivos por alguns bons anos. E a gente muitas vezes via uma moça chegar lá e assim, com um rapaz que não tinha nada a ver com ela, que a gente tinha muito medo daquele relacionamento. E a gente falava com ela assim, menina, cuidado. Ela falava, mas eu estou com medo de ficar para titia, eu estou com medo de ficar velha, a minha idade está passando. E aí no meu coração sempre ficava esse sentimento, né? Será que para o Senhor o tempo passa dessa forma? Será que o Senhor, quando quer te abençoar, Ele não faz as coisas no tempo que é próprio e certo? Mas poucas pessoas queriam entender isso porque já tinham autonomia para decidir e decidem muitas vezes de forma errada. Então, cuidado, viu? A vida é muito engraçada, né? A gente fica sempre esperando ter essas oportunidades de tomar decisões. Quando as decisões se aparecem para nós, nós ficamos, às vezes, com medo de tomá-las. E quando a gente toma errado, a consequência é dura demais. Dura demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu estava aqui no versículo 10, se não me engano, isso mesmo. Saiu Saul ao seu encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, ele tomou aquela decisão. Então, eu vou voltar a falar disso de novo, que o texto está falando mais uma vez. Não se preocupe com as pessoas. Não se preocupe com quem está indo. Não se preocupe com quem pensa diferente de você. Não se preocupe com o que estão falando, inclusive de você. Busque as palavras e busque aquilo que o Senhor tem para você. E se você encontrar esse lugar, eu vou te falar com você, não tem coisa melhor do que encontrar esse lugar. Quando você busca do Senhor, o Senhor te dá uma convicção plena daquilo que Ele tem para a sua vida, aí pode acontecer o que for em volta, qualquer circunstância, você está seguro. A gente pode usar Paulo aqui como referência.
Se fosse olhar nesse contexto de ser influenciado, Paulo não ia largar o judaísmo, gente, para começar a pregar para os gentios, não. Os 11 apóstolos eram judeus. Os 11 apóstolos caminharam com Jesus. Paulo chega lá, fariseu, o cara estudou muito, aproximadamente 10 anos estudando a respeito da lei. E, de repente, ele tem que desconstruir tudo isso dentro dele. Sendo que as pessoas em volta não estavam desconstruindo, mas ele precisava desconstruir para poder anunciar um evangelho agora que não era mais da lei, a qual ele era profundo conhecedor e sabia os detalhes dela. Olha que coisa interessante. Se você for olhar por circunstância ou por tribo, Paulo destoou dos outros apóstolos. Mas isso aí é um outro papo para depois também. Então, o que acontece? O versículo 11, Samuel perguntou o que fizesse, respondeu Saul, vendo que você não vinha e que o povo estava se espalhando daqui, e que não vinhas nos dias combinados, e que os filisteus já tinham ajuntado na cidade para vir contra Micmas. Então, não olhe para a circunstância, irmãos. Saul olhou para a circunstância, olhou para os filisteus e tomou decisões erradas demais. Não olhe para o povo, não olhe para o tamanho da sua dificuldade. Como o Ricardo orou aqui, no meio da adoração, como o Fred falou que foi tão importante, o Senhor tem sempre uma porta para você. O Senhor tem um escape, o Senhor tem uma vitória, o Senhor tem algo que você não imagina, mas que Ele vai fazer pela sua vida e vai tirar de onde você está. Mas você precisa de esperar e ter essa fé. E para você esperar e ter essa fé, muitas vezes você vai ter que deixar esse seu amigo tão próximo que não tem a mesma fé que você. Ele não está na mesma vibe. Ele está em outra onda. Ele está no mesmo grupo, mas ele está em outra onda. E se você entrar na onda dele, o capote vai ser grande. Cuidado, muito cuidado. Então, eu disse comigo, né? Saul falando para Samuel, disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Será que se Saul tivesse se lembrado do Senhor, ele ficaria preocupado com a investida dos filisteus? Uma das coisas que mais me impressiona, e eu queria que você abrisse seus olhos para isto, é o seguinte: todas as vezes que você vai analisando ali o Antigo Testamento, principalmente depois do Êxodo, Deus o tempo inteiro fala com o povo através dos profetas, para quê? Lembre dos meus grandes feitos. Lembre-se que eu tirei o povo do Egito com mão forte. Lembra-se que eu peguei esse povo e passei pelo Mar Vermelho. Lembra para esse povo que eu vou levar eles para uma terra que vai manar leite e mel. E o Senhor fez esse povo chegar nessa terra, através de Josué. Então, você vai ver isso assim, abre os seus olhos quando você estiver lendo o Antigo Testamento. O tempo inteiro o Senhor fala para que o povo lembre-se dos seus grandes feitos. Por quê? Porque isso ia alimentar a fé daquele povo. Os outros povos em volta tinham deuses que eles cultuavam, mas eles não podiam falar dos deuses deles o que o povo de Israel podia falar do eu sou. Os outros deuses não fez eles passarem pelo Mar Vermelho. Os outros deuses não fez sair água da rocha. Os outros deuses não davam a vitória que o Deus de Israel dava. Ele não era assim, tanto que o povo começou a temer o povo de Israel por causa do Deus de Israel. Então, se a gente, muitas vezes, em circunstâncias que nós temos, em decisões que precisamos tomar, se a gente simplesmente parar e começar a analisar o que Deus já fez na nossa vida até hoje, nós tomamos a decisão de não fazer aquilo que é errado, de não continuar, muitas vezes, na prática do pecado, de muitas vezes não continuar em rebeldia contra o Senhor, e muitas vezes vamos ser encorajados a mudar um pouquinho mais a nossa vida, por causa desse grande amor e por causa desses grandes feitos que o Senhor já fez por nós. E vai continuar fazendo. Então, isso é só uma pincelada do que acontece com Saul. E depois, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, Saul acaba de... Ele tinha encostado no balde aqui. Muita coisa errada, mas ele tinha encostado no balde. Aí, quando ele chega em 1 Samuel 15, ele simplesmente agora chuta tudo. Porque aí o Senhor dá uma ordem clara para ele do que tinha que ser feito. E ele, mais uma vez, faz tudo ao contrário. Ele poupa a vida do rei Agag. E aí a gente já sabe a confusão que vai dar isso. Teve uma época na nossa igreja casa que foi muito legal, que a gente estava discutindo se José era mimado. A gente tem uma psicóloga, Magui, que é uma bênção, mulher de Deus demais, ela é Luiz Goulart, pessoas que eu amo muito. Então, aí na igreja casa, a gente discutiu uma vez a respeito de José, né? A gente teve um dia que a gente compartilhou essa palavra,
E aí a gente falou assim, vamos discutir isso, porque alguém levantou e achou que José era mimado. E aí a Magui falou, não, conforme algumas coisas que eu conheço e já li da palavra, eu não vejo ele mimado, não. Porque ele era o filho do pai, ganhou uma túnica mais diferenciada. E aí a gente estudando essa característica de José, a gente percebeu que realmente José não era mimado, ele era obediente. Ele trazia as notícias dos irmãos para o pai, porque o pai pedia. Ele não era fofoqueiro que ia lá saber o que os meninos estavam fazendo e trazia, não. E, infelizmente, os irmãos deles também estavam fazendo só coisa errada. Então, era difícil dele trazer uma notícia boa, né? Eu não sei, que vocês já não vivem essa parte mais, mas eu tenho 5 irmãos, eu e mais 5 irmãos, né? E 2 irmãs. Então, as minhas irmãs, quando começaram a namorar, eu era obrigado a ir junto. Então, eu tinha que trazer o recado para o meu pai, como é que foi, o passeio, como é que foi as coisas. Para minhas irmãs, devia ser péssimo ter que me levar. E eu ainda tinha que trazer o relatório para o meu pai do que estava acontecendo. Então, eu vejo isso aqui muito em José. José, o pai dele, falava para ela, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e traz para mim o retorno, o que eles estão fazendo. E eles estavam fazendo, a Bíblia fala que José estava trazendo notícias ruins dos irmãos, porque os irmãos estavam fazendo coisas erradas. Mas eu não quero me prender nisso, não. Eu quero me prender em outro detalhe aqui. Vamos lá. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Olha que coisa maravilhosa. O texto está falando, o Senhor era com José. Você tem convicção de que o Senhor é com você? José estava escravo, foi vendido pelos irmãos, já tinha passado algumas situações complicadas, agora estava vivendo na casa de alguém, como escravo, mas o Senhor era com José. Nós precisamos crer que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aí depois o texto segue. Veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, o Senhor, que, tem esse detalhe aqui, que eu comi a palavra aqui. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Como que Potifar viu que o Senhor era com José? Possivelmente José falou a respeito do Deus do pai dele, Abraão, Isaque e Jacó. José era filho de Jacó, o último dos 3 aí, pais na fé do povo israelita. Possivelmente ele anunciou isso para Potifar. Potifar não tirou do nada que existia um Deus que estava com José. Ele viu que o Senhor abençoava José. Por quê? Porque com certeza ele falou de José, que é o que nós temos batido na tecla aqui na comunidade. Você precisa de ser um testemunho aonde você está. O tempo inteiro você tem que ser um testemunho. Se for necessário, você use palavras. Mas a sua vida precisa expressar esse evangelho. Precisa expressar esse Senhor que você serve. As pessoas precisam te perguntar o que você tem de diferente. As pessoas precisam se incomodar com a sua postura. Porque a partir do momento que a gente aprendeu que a gente não vai olhar mais para as pessoas, a gente não vai andar conforme a tribo está andando. A gente não vai andar conforme o nosso melhor amigo está andando. Desde que, né, a gente pode até andar se ele estiver andando muito bem alinhado e junto das coisas do Senhor. Agora, se ele não tiver, a gente não vai andar igual a ele. Então, o nosso testemunho por si só vai fazer as pessoas ficarem impactadas com o Deus que a gente serve. Então, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que fazia a mão o prosperava, logrou José mercê perante ele. Olha que coisa boa. José achou o favor diante de Potifar por causa do Senhor. Numa situação de escravidão, ele achou o favor de Potifar. E ele passou, então, a tomar conta da casa de Potifar. Para um escravo,
Olha que coisa boa. Para um escravo agora ele não está sendo ali só subjugado, obrigado a trabalhar e prestar serviços pesados. José então agora tomava conta da casa toda de Faraó. A quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E aí depois a gente vamos continuar com o texto todo aqui. E desde que fizera mordomo em sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa do Deus que está em mim, eu abençoo as pessoas que estão à minha volta. Por causa de Deus na vida de José, ele abençoou a casa de Potifar. Olha como é que é interessante isso, hein? Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Era José formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse: a mulher do meu senhor tem-me por mordomo, e o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele ressaltou a importância do Senhor dele, que era o que tinha comprado ele. Ele ressaltou que essa pessoa tinha confiado nele, mas eu acho que é interessantíssimo quando ele fala para ela essa última parte. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Está vendo como é que ele testemunhava? Está vendo como é que ele tinha Deus em primazia na vida dele? E aí a gente vai ver depois o desenrolar da história, ele sendo preso injustamente, ele tendo dificuldades com relação a isto. Mas é engraçado que, no finalzinho desse texto, versículo 21, fala o seguinte: a mulher segurou a roupa dele, ele saiu, chamou as pessoas, Potifar chegou, mandou ele para a prisão, então agora ele já estava preso. Aí o versículo 21 fala assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Decisões certas de José. Testemunho. Não andou conforme talvez fosse a prática. O dono da casa não estava. Foi a mulher que procurou ele, não foi ele que procurou a mulher. Mas ele sabia que aquilo era errado, e ele não praticou. E o Senhor o abençoou. E o Senhor continuou com José. E o desenrolar da história a gente vai saber, acredito que vocês sabem de qual é salteado. José vai para a cadeia, tem um sonho, o sonho chega até Faraó, Faraó depois chama ele, depois dele já ter passado bom tempo na cadeia, e aí ele chega lá para Faraó, então acha mercê diante de Faraó, e se torna, depois de Faraó, o primeiro homem no Egito. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E porque as atitudes que ele foi tomando, as decisões que ele foi tendo todas elas, promovendo o nome do Senhor. Eu acho isso, assim, muito interessante. Muito interessante. E a gente vai ver isso também, né? Fiquei aqui no Antigo Testamento, agora a gente vai pensar um pouquinho a respeito do Novo Testamento para a gente poder encerrar. Jesus não andava conforme o que as pessoas pediam para ele. E olha que Jesus ficava o tempo inteiro cercado de multidões. E eles pediam para ele um sinal, e ele falava: não vou fazer, ué. Eu faço aquilo que o Senhor, meu Pai, mandou fazer. João capítulo 15. Eu obedeço meu Pai, eu estou ligado ao meu Pai.
O que eu quero é obedecer a meu pai, fazer a vontade do meu pai. Não ando conforme o que vocês querem. E na hora que acontecia os grandes milagres de Jesus, na hora que a turma ia colocar ele para cima, ia bater palma, ovacionar Jesus, você falava assim, vocês podem ir andando na frente, porque eu vou me retirar para orar. Eu vou ficar aqui quieto, não quero isso não. Eu quero é conversar com meu pai para saber qual que é a próxima fase. Eu quero saber do meu pai o que vai acontecer mais para frente. Eu quero ter informações de Deus daquilo que Ele quer para a minha vida. Então, Jesus, o tempo inteiro, Ele se retirava para orar. Ele não andava conforme a multidão. A multidão não conseguia direcionar Jesus. Jesus direcionava a multidão, de forma que a multidão passou a seguir Jesus, não Jesus seguir a multidão. Agora você hoje, que é cheio do Espírito Santo, você tem seguido a multidão ou a multidão é que está te seguindo? Gustavo, você está doidão demais hoje. Que multidão? Convivo com ninguém quase. Depois dessa pandemia, então, pouquíssimos amigos. Não interessa. Esses seus pouquíssimos amigos, onde você tem essa sua aí, tribo, onde você está se relacionando, que seja com 2 ou com 3, essas pessoas têm influenciado a sua vida ou é você que influencia a vida delas? Essas pessoas que você convive hoje, elas conseguem perceber que o Senhor tem te abençoado? José, meus irmãos, tinha tudo para chegar e só reclamar. Falar assim, vocês não têm noção. A promessa está com a minha família. A promessa está com meu pai e eu estou escravo, numa terra estrangeira. Está ruim demais para mim. Eu não sei se eu vou ver minha família de novo. Que Deus que é esse que deixou passar por isso? Que situação é essa que está me cercando? O Senhor me abandonou. Será que quem pecou? Foi meu pai? Foi os meus irmãos? Foi eu? Foi meu avô? Quem que pecou para mim estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? Não vejo isso na vida de José. Ele não olhou para o povo. Ele não olhou para os irmãos. Ele tinha um Senhor. O pai dele, Jacó, ensinou para ele que tinha um Deus, que zerava por aquela família. Ele entendeu isto. Ele entendeu isso. E ele creu nisto. E isso foi uma coisa que diferenciou a vida dele. Agora é o seguinte, nas minhas orações, na minha meditação para estar com vocês aqui hoje à noite, o sentimento que eu tenho é que a gente está aqui cercado por necessidade de tomar decisão. Todas. A vida, né, de vocês agora, a maior parte de vocês aí está com 17 para cima, vocês começam a ter que tomar várias decisões. Várias decisões. E eu queria que vocês guardassem isso no coração. Não olhe para as pessoas. Lembre-se que o Senhor tem uma promessa para você. Se você acha que você não tem nenhuma, eu vou te deixar uma que vai ser o start para botar fogo na sua vida. Como foi ministrado aqui hoje, a gente fez memória de um sacrifício de um ser que não teve pecado, que se esvaziou da sua glória. Ele era Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem e foi obediente até uma morte de cruz, por você. E ele fala um pouco antes de ser crucificado assim, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou mandar um do mesmo tipo, e aquele que crê em mim, vai ter esse selo, vai ter esse consolador, vai ter esse do mesmo tipo, vai ter uma promessa. E nessa noite, se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho que está descrito na palavra, se você crê que Ele realmente era o Filho de Deus, que se esvaziou da sua glória, tomou forma de homem, morreu por você, por obediência, eu fico imaginando que Jesus é tão fera, tão fenomenal, porque Ele não tinha pecado, galera. Então, se Ele tivesse tomado a decisão de não ir para a cruz, Ele estava vivo até hoje, porque o salário do pecado é a morte. Como é que Ele ia morrer? Ele não errou, Ele não pecou, não tinha como. Ele quis entregar a vida dele. E aí, então, a partir disso, você tem uma promessa agora para a sua vida. Você tem o Espírito de Deus em você. Amém? Amém só aqui. Amém?
Começou até um amém assim mais... Então, se você ainda não tem nenhuma palavra do Senhor, creia que você tem o selo da promessa. Você tem o selo do Senhor sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo. E Jesus falou que esse Espírito era o Espírito da verdade, que ia ensinar toda a verdade. E agora, então, como você tem esse Espírito em você, e a palavra fala que esse Espírito perscruta as profundezas de Deus, fale com esse Espírito que você quer saber a realidade sobre a sua vida, que você quer saber a verdade sobre a sua vida, e receba as promessas que Deus tem para você. Aí, depois de posse dessa promessa, caminhe tomando decisões que exaltem o nome do Senhor, que glorifiquem a Deus. E não se assuste que se muitas vezes essas decisões que você tenha que tomar seja contra você mesmo, seja contra o seu desejo, seja contra a tua vontade, seja contra aquilo que você quer fazer. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer fazer é errado. Como Paulo mesmo disse, aquilo que eu não quero, eu estou fazendo toda hora. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Antes de acabar, Luiz. Fred. O Fredão é gente boa. Temos orado junto e o Senhor tem nos abençoado. Alex, meu chegado já de muitos anos, parceiro de curso de noivos. Te amo, irmão. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por esse tempo que a gente pôde compartilhar aqui a respeito da palavra. Nós vemos que Saul foi um homem que o Senhor separou para uma determinada função, só que ele tomou decisões erradas, Deus. E isso lhe custou aquela posição que ele estava, e pior ainda, custou a sua vida, a vida do seu filho, de toda a sua descendência. Nós vemos, ó Pai, Senhor Deus, a vida de José, como está escrito aqui na Tua palavra, um homem que, por situações adversas, tudo ao contrário, ele continuou firme naquilo que ele cria. E as pessoas viam o Senhor nele, e a palavra fala que o Senhor era com ele. E eu te peço, ó Pai, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor sonde aqui o coração dos meus irmãos. Sonde aqui, ó Pai, Senhor Deus, essas vidas. E que eles possam ter essa percepção através do Teu Espírito, que o Senhor é por eles. Porque agora a Tua palavra fala e garante isso através do Espírito. E Paulo coloca isso bem claro para nós, que nada mais pode nos separar do Teu amor. Nada, angústia, prisão, cadeia, fome, nudez, espada, nada pode nos separar do Seu amor. Traz essa convicção para o nosso coração, porque eu sei que quando essa convicção chega, Senhor, a promessa chega, e para onde o Senhor quer nos levar também fica claro. E eu te peço que clareie, ó Pai, Senhor Deus, os passos dos meus irmãos. Que eles possam, ó Pai, Senhor Deus, pisar com passos firmes, ó Pai, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E aonde eles passem, eles vão, ó Pai, Senhor Deus, andando e tomando decisões, ó Pai, Senhor Deus, que engrandecem, que colocam o Seu nome em evidência, ó Pai, Senhor Deus, e que cada vez mais as pessoas percebam que o Senhor está vivo, se movimentando no meio do povo, por causa das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?